1 Crônicas, capítulo 4. Estes foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom, Carme, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate, e Jaate gerou Aumai e Laade. Esses foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã: Jezreel, Isma e Dibais. A irmã deles chamava-se Azeleupone. Depois teve Penuel, pai de Gedor, e Ézer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Técoa, teve duas mulheres, Elá e Naará. Naará lhe deu Auzã, Éfer, Temene e Astare. Esses foram os filhos de Naará. Esses foram os filhos de Elá: Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Aarel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quelube, irmão de Zoá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazéia e Teína, fundador de Ir-Naás. Esses habitaram em Reca. Esses foram os filhos de Quenaz: Otoniel e Zaraías. Esses foram os filhos de Otoniel: Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Zeraías gerou Joabe, fundador de Ge-Azarim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Esses foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné: Iro, Elá e Naã. O filho de Elá foi Quenaz. Esses foram os filhos de Jealelel: Zife, Zifa, Tíria e Azareel. Esses foram os filhos de Esra: Jéter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou com Bítia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Zamai e Isbá, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz a Jered, fundador de Gedor, a Eber, fundador de Socó, e a Jecutiel, fundador de Zanoa. Esses foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, o pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Esses foram os filhos de Simão: Amnon, Rina, Bené-Anã e Tilon. Esses foram os filhos de Ize: Zoete e Ben-Zoete. Esses foram os filhos de Selá, filho de Judá: pai de Leca, Lada, pai de Maressa. Zelá também foi antepassado dos clãs dos que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Zaraf, que governavam em Moabe, e Jassubi-Leém. Esses registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei para quem trabalhavam. Esses foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamin, Jaribe, Zelá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibzão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma: seu filho Amuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 17 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualavam em número à tribo de Judá.
Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Zual, Bila, Ezem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Zuzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também 5 cidades de Etã: Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Zeraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jaacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gessimiel, Benaia, Isiza, filho de Zife, neto de Alom, bisneto de Gedaías, trineto de Zinri e tetraneto de Zemaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e por isso foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui listados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois, ocuparam o lugar daqueles povos, pois já havia pastagens para os seus rebanhos. E 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Ize, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Primeiro Crônicas, capítulo 5. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o filho mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso dos seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palo, Esrom e Carme. Esses foram os descendentes de Joel, seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com os seus clãs, alistados conforme os seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe Zacarias, e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, pois os seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcar. Joel foi o primeiro chefe dos clãs de Embazã, Zafã o segundo, e os outros foram Janai e Zafate. Estes foram os parentes deles, por famílias: Micael, Mesulão, Zeba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael,
que foi filho de Jesisai, neto de Jado e bisneto de Buz. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni, foi o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de pastagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante o reinado de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.770 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar o arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados, Geto, Naphes e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros. E foram muitos os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Zenir, o Monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes de famílias. Mas foram infiéis para com o Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Síria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, para Abor, para Ara e para o rio Gozã, onde estão até hoje. Filipenses capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E hoje fizemos a leitura do dia 177 do nosso plano de leitura bíblica. Para você que tem acompanhado essa leitura, eu peço para deixar o seu like no canal. Isso é importante porque ajuda o YouTube a entender que ele pode entregar essa palavra para mais pessoas. E para você que chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura completa da Bíblia em um ano junto conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho. Dessa forma você vai ser notificado pelo YouTube todas as vezes que um novo vídeo for postado. Por hoje é só. Peço a Deus as suas bênçãos sobre a sua vida e até amanhã, se assim Ele nos permitir.